Você sabia que alguns estudos comprovam que crianças que são estimuladas a ler desde cedo desenvolvem sua capacidade cognitiva de maneira superior àquelas crianças que não leem? A leitura, ela aumenta a capacidade de concentração, de foco, de aprendizado, de interpretação e por aí vai. Eu sou Simone Nascimento, sou mãe da Nina, uma menina de 12 anos, e eu sou médica atuando em saúde mental nas organizações e medicina do estilo de vida, que trata basicamente da adoção de 6 pilares para uma vida saudável, influenciando na prevenção, no controle e até na reversão de doenças crônicas. Esses pilares são a alimentação, atividade física, relacionamentos, evitação de tóxicos, manejo do estresse e o sono. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a importância da leitura em voz alta desde os primeiros meses da vida do bebê. A leitura, ela interage com pelo menos 3 pilares da vida saudável: o sono, o manejo do estresse e as relações interpessoais. O sono porque o hábito de leitura antes de dormir encaminha a criança para o relaxamento e propicia um adormecer mais fácil. O manejo do estresse, porque a leitura consegue nos ajudar a descontrair, a abstrair, e relacionamentos, porque o hábito de ler para os filhos fortalece os vínculos, cria mais afeto e aproxima as pessoas da família, sejam os pais, sejam os cuidadores. Eu acredito firmemente que a jornada rumo à alfabetização e o amor pela leitura começa muito antes das primeiras palavras serem lidas sozinhas. Nós vamos explorar juntos por que isso é tão crucial e como a gente pode despertar o interesse das crianças pela leitura desde cedo, transformando a leitura numa atividade divertida, escolhendo os livros de forma adequada para cada faixa etária. O desenvolvimento da linguagem na infância, ele vem a ser um processo muito complexo e muito longo, que acontece desde as primeiras interações do bebê com a linguagem. E ela vai se construindo nas diferentes experiências que ele tem com a língua. As crianças, elas aprendem a falar, por exemplo, a partir daquilo que elas escutam, das palavras, das expressões e das formas de comunicação de quem está à sua volta. Ou seja, os adultos são parte essencial do aprendizado da linguagem na infância. E o ato de ler em voz alta não só vai introduzir a linguagem, como também cria uma conexão emocional muito preciosa entre o cuidador e a criança. A entonação, o ritmo de voz, a expressividade vão ajudar a desenvolver habilidades linguísticas e cognitivas fundamentais e também estabelecem vínculo afetivo que vai promover um ambiente mais seguro, mais amoroso. Para conquistar a atenção das crianças, é essencial que a gente faça da leitura um momento atraente e interativo. A gente pode usar vozes engraçadas, divertidas, pode imitar personagens, pode fazer gestos, pode usar expressões faciais, pode simular situações, tornando envolvente para a criança visualmente, em termos de experiência, até sensorial, aquele momento de leitura. Uma outra dica é usar livros de pano, escolher livros que tenham poesia, usar o canto, livros coloridos e aproveitar outros recursos como fantoches, bonecos. É muito importante também que a gente permita que a criança participe ativamente daquele momento. Ela faça perguntas sobre as ilustrações, que ela mesma vire as páginas e até que ela consiga criar versões dela para aquela história que você está lendo. A leitura em voz alta, ela não precisa ser uma atividade formal e séria, muito pelo contrário, ela deve ser uma fonte de alegria e diversão para todo mundo, para a criança, para os pais, para os cuidadores. Você pode criar momentos especiais de leitura, como por exemplo, a história antes de dormir, ou café da manhã com palavras, pode dar nomes divertidos para que a criança fixe que esse momento é o momento de ler. Quando você fala café da manhã com palavras, ela já sabe que vai vir um livrinho, ela já cria expectativas em relação àquilo e torna esse momento muito mais especial para ela. Use e abuse de personagens, de vozes divertidas, permita que a criança contribua, permita com que ela pare a história e é muito importante que você esteja preparado para o que venha de uma contação de história, porque às vezes você vai trazer um assunto e vai despertar na criança o desejo de saber mais. É muito importante que você permita que a criança faça as perguntas e se você não souber responder, você pode dizer simplesmente que você não sabe, que você vai se informar e que você vai trazer para ela num outro momento.
Posso conversar com você sobre isso depois? Eu, de fato, não sei. Vou aprender e a gente vai descobrir juntos. A energia positiva que você investe na leitura vai fazer com que a criança associe a leitura a momentos felizes. É muito importante que a leitura seja de acordo com a faixa etária, porque isso vai ter um papel fundamental na manutenção do interesse e principalmente na compreensão da criança sobre aquela atividade. Por exemplo, para bebês a gente escolhe livros com ilustrações, livros de pano, livros com sons, e aí a gente vai avançando nas histórias e nas narrativas à medida que as crianças crescem. Pode explorar diversos gêneros, conto de fadas, aventuras, histórias sobre amizade, sobre os valores, pode trazer livros sobre história mesmo, história do Brasil, história do mundo. Algumas crianças se interessam desde muito cedo por esses aspectos geográficos, da história contada mesmo, de como o Brasil surgiu. Então vai conhecendo a sua criança e entendendo o que é que conecta ela com a leitura. Em resumo, ler em voz alta desde os primeiros meses é um presente muito valioso que você vai dar para o seu filho, para a sua filha. Vai construir bases muito sólidas para um desenvolvimento linguístico e emocional e, ao mesmo tempo, vai possibilitar com que você se conecte muito mais profundamente e de forma muito mais significativa com ele. Quando você adota abordagens interativas, criativas e escolhendo os livros adequados, você transforma a leitura num tesouro de conhecimento e diversão. Cada palavra que você vai ler, cada palavra que você vai estimular a criança a desejar ler, é uma sementinha que você está plantando de amor pelas palavras e de amor pelos livros. É muito importante que isso faça parte desde o início e que a criança te veja lendo para que ela saiba que esse amor também faz parte de você. E como a gente pode criar um ambiente ideal para o momento de leitura? É muito importante que a gente crie um ambiente calmo, silencioso, sem distrações e com boa iluminação. Tem que ser um lugar com a temperatura agradável, tem que ser um lugar confortável, com uma decoração bonitinha, se possível. Se não for possível, adapte-se ao que você tem em casa. Use o cômodo mais tranquilo, mais iluminado e mais silencioso da sua casa para se sentar para ler com o seu bebê ou com a sua criança. É recomendável também que seja acolhedor. Se está fazendo frio, traz uma mantinha, traz um cobertorzinho, se ajeite, se cubra, se aconchegue com a criança. É muito fundamental que as crianças vejam o exemplo, elas vejam você lendo, elas vejam que você tem prazer na leitura, o interesse dos pais pelo livro, a dedicação à atividade da leitura faz com que a criança aprenda pelo exemplo, não pela fala, não pelo que você está mandando ela fazer. Ela está vendo você ler, ela tem prazer de ler junto com você. Evite reclamar se você precisar ler alguma coisa, porque senão a criança vai associar essa leitura, essa sua reclamação como uma coisa desagradável. E aí vai ser muito difícil que ela realmente pegue gosto por pegar um livro e passar um tempo com ele. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a importância da leitura, sobre a influência que ler desde cedo tem no desenvolvimento cognitivo das crianças e sobre o vínculo que pode ser criado naqueles momentos onde você vai desenvolver essa atividade com seu filho, com a sua filha. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, marque as pessoas, divulgue e veja outros conteúdos de bem-estar e qualidade de vida que estão disponíveis aqui no canal do Baby & Me.